Vamos iniciar agora o nosso estudo de Introdução à Geometria Analítica. Para isso, nós iremos trabalhar o nosso primeiro conceito, que é o de distância entre dois pontos. Bom, a gente aprende lá no primeiro ano, e no nono ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, nono ano do ensino fundamental, os primeiros conceitos relacionados ao plano cartesiano, E todo o nosso estudo ele vai se desenvolver aqui em cima do plano cartesiano. Então aqui a gente tem uma representação de parte do plano cartesiano, E a gente estabelece dois pontos da seguinte maneira, Então, se você tem um ponto A, 2 e 4, como é que você vai estabelecer ele? Esse primeiro valor aqui é o de x, Isso que a gente aprende, e esse segundo é o de y. Então aqui é o x do ponto A, isso aqui é o y do ponto A. Esse aqui é o x do ponto B e esse aqui é o y do ponto B. Não é isso? Pois bem, agora a gente vai aprender a calcular a distância entre os pontos A e B. A gente vai gerar um segmento de reta. A gente vai ter um segmento de reta mais ou menos assim. E nesse segmento de reta você quer saber quanto é que mede essa distância sem auxílio de nenhuma régua, nenhum instrumento do tipo. Certo? A nossa ideia é basicamente essa. E para isso a gente tem essa seguinte fórmula aqui, DAB, com essa barra em cima, significa o quê? Distância de A até B, é assim que a gente vai ler essa fórmula, tá? Distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Quem é xb e quem é xa? Bom, a gente sabe que as coordenadas A e B, os pontos coordenados A e B, eles têm um x de A e um y de A. Então, onde tiver x de A na fórmula, você vai se referir a esse primeiro valor do ponto A. E o x de B é o primeiro valor que aparece antes da vírgula do ponto B. A mesma coisa y de A e y de B, y de A vai ser o y, ou seja, o segundo valor do ponto A, e o y de B, que ele chama aqui, vai ser o y do ponto B. Tem assinado em azul aqui, x de B, y de B, x de B, y de B. E de rosa, você tem x de A, y de A. Então, x de A, y de A. Correto? Vamos para uma aplicação prática para ver como é que a gente resolve esse tipo de problema. É bem simples. Se você tiver a fórmula, você vai fazer o seguinte, distância de A até B é igual a raiz quadrada de... Vamos lá. O primeiro parênteses, você vai colocar aqui xb menos xa. Então, sempre vai ser a diferença entre os valores de x e a diferença entre os valores de y. Olha, o valor de x de b, o x de b, é esse ponto 5 aqui, certo? Então, você vai colocar no lugar de x de b, vou colocar a fórmula toda aqui, é x de b menos x de a, e aqui é y de b menos o y de a ao quadrado. Você vai fazer distância de A até B é igual a raiz de... Quem é o x de B? O x é o primeiro valor de B, então aqui vai ser 5. Menos o x de A, que é o primeiro valor do ponto A, então vai ser 2. X de B é 5 e x de A é 2, tá? Você vai fazer o primeiro ponto menos o primeiro ponto, segundo ponto menos o segundo ponto. Tranquilo? Tudo isso é elevado ao quadrado. Aqui eu vou fechar a raiz, mas agora eu vou fazer com os valores de y, de b e de a. Então, o y de b é o segundo valor, y de b, que é 4, menos o y de a. Quem é o y de a? É o segundo valor de a. No caso aqui também é 4, então 4 ao quadrado. Depois que você substituiu isso, você vai fazer o seguinte, distância de a até b é igual a raiz de... O que eu vou resolver primeiro aqui? Resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Não usa a potência ainda. Tenha calma. Então, 5 menos 2 vai dar 3. Como está elevado ao quadrado, fica 3 ao quadrado. Mais 4 menos 4 é 0. E 0 elevado ao quadrado vai ficar com 0 ao quadrado. Então, distância de A e B vai ser raiz de... Agora você resolve a potência. Tá? Tem que seguir esse passo a passo, senão vai dar errado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Distância de A até B vai ser
9 mais 0 dá 9, então fica raiz de 9. E a raiz é o último processo, tá? A raiz quadrada de 9, distância de A até B, é igual a 3. Então eu tenho que a distância do ponto A até o ponto B é 3, certo? Está aí calculado, está resolvido. Bom, se eu fosse partir para o plano aqui, né? Olha só, o ponto A, 2 e 4, significa que o x do ponto A é 2 e y é 4. Então, ó, vai aqui em x, que é 2, está aqui, ó. E o y referente a esse valor de x é 4 unidades, né? Ó, x é 2 e y é 4. Então, você vai fazer, ó, 2 e o y é 4, né? O cruzamento desses dois vai gerar aqui o meu ponto A, beleza? Está aqui o ponto A. Bom, além disso, você tem o ponto 4 e 4, não é isso? Então vamos lá. O x agora de B, no 4 e 4 não, o x agora é 5, né? O x de B é 5, então ó, vai em x, procura o 5, está aqui. E vai subir 4 unidades, né? Então ó, em 5 você sobe 4 unidades, beleza? Então você determina aqui o segundo ponto, que é o ponto B. E se você ligar os dois pontos, certo? O ponto A ao ponto B, você vai ter aqui um segmento de reta, né? Ele tem uma origem e tem um fim, portanto ele é um segmento de reta. E eu fiz aqui para dar uma aproximação legal, para a gente verificar o seguinte, ó. Se a gente for calcular a distância de A, que vai de 0 a 3, tá vendo aqui, ó? É de 3 centímetros, exatamente o valor que a gente havia encontrado aqui. Então a distância serve para calcular basicamente esse conceito. Tudo bem? Vamos para os próximos vídeos que a gente vai estar resolvendo alguns exercícios para reforçar essa ideia que a gente trabalhou nessa videoaula.